história atual do clube de leitura é O Gato de Botas e a gente vai hoje entender essa história para você conhecer um pouquinho dela e eu te convencer a vir estudar essa história a fundo com a gente dentro do clube de leitura. Que aí a gente vai estudar a versão A1 para você entender o vocabulário e estruturas mais simples e depois a gente dá uma subida de nível para B2 para você pegar estruturas um pouco mais complexas, expressões, formas naturais de falar, assim como phrasal verbs e tudo mais. Então a gente começa com o nome da história, que é Puss in Boots. Puss in Boots. Puss é como a gente chama gato, como se fosse um gatinho, um bichano, alguma coisa assim. Então seria o verdadeiro gato de botas, literalmente. E aí a gente começa aqui, eu separei em 16 cenas, ok? Então no início da história, na parte 1, a gente pega a Miller. Miller é quem tem um mill, que é um moinho. Então, o dono de um moinho é um Miller. A Miller has 3 sons. Ele tem 3 filhos. Os filhos são dele. Quando a gente está falando o tem de posse, a gente usa have, né? O verbo have, então has. A Miller has three sons. Aqui o mais importante é soprar. Se você não consegue com a língua ainda, pode usar o lábio, o que for, mas o importante é ter esse sopro para não parecer que é árvore. Before he dies, então antes dele morrer, he leaves his things to them, fechando esse M pro them. Então antes dele morrer, ele deixa as coisas dele para eles, para os filhos, certo? The oldest son, que é o filho mais velho, the oldest. A gente tem um grupo de 3 filhos e tem um que é acima dos outros em idade, o mais velho. The oldest son gets the mill. Então, ele ganha o próprio moinho, como herança, né? The second son gets the donkey. Donkey. Olha o padrão. Palavras como monkey, por exemplo. Vou ver se minha letra vai prestar aqui. Tá vendo o padrão? Ó, a gente tem o an. Olha, ele deu uma melhoradinha, me ajudou, hein? A gente tem esse an aqui. A gente vai sempre dizer an, como se fosse com A, anki, anki. Então, é donkey, monkey, money, monkey, money. Esse E com Y que ele não faz diferença. Tipo, se tem E com Y, a gente vai falar um I longo, se tem só o Y também. Então, money, no. Vamos ver se ele melhora. Money. It takes time. Leva um tempinho, né? Mas a estrutura é a mesma. Então, the donkey, ele ganha o burro. The youngest son, que é o mais jovem, gets a cat. Olha a discrepância, né? Um gato. Porque, teoricamente, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro com um mill e com um donkey, mas com um cat, ok. So, the young man is sad. The young man, o homem jovem. The young man is sad. Ele fica triste, né? Ele está triste. What can I do with a cat? Pronúncia de O nesse what. What can I do? O que eu posso fazer com um gato? What can I do? The cat can talk. Tá vendo? O gato pode, o gato consegue falar. Essas são todas estruturas bases que depois a gente usa, estudando com a história, a gente usa as mesmas bases para falar coisas no nosso dia a dia. Don't worry, não se preocupe, says the cat. Says the cat, diz o gato. Give me a bag, então me dê, give me a bag, and a pair of boots. Me dê uma bolsa, não tá falando que tipo, e um par de botas, and a pair of boots. Trust me. Confie em mim. Trust me. Puss gets his boots. Então, ele pega as botas dele, o gato pega as botas, olha que bonitinho que ele tá de bota. Ele pega a bota dele, he catches a rabbit in the field. Field é plantação, ou um campo aberto. Então, ele pega, esse catch é a palavra que a gente usa para pegar assim no pulo.
Do jeito que a polícia pega o ladrão, o gato pega o rato, no caso aqui um coelho. Então, he catches, esse aqui, ele tá aqui por causa do he, terceira pessoa ganha S, no caso do CH é S. Then, fechando esse N, ó, then, he goes to the king's palace. Então, ele vai com goes to the king's palace. He gives the rabbit, agora ele dá. Ele pediu a bolsa com give me e agora ele dá com he gives. He gives the rabbit to the king. Então, ele dá o coelho para o rei. Bom que tem a imagem que a gente consegue visualizar, né? A gift from, fechando esse M, my master. Um presente do meu mestre. The Marquis, apesar de ter esse S aqui, a gente não fala. The Marquis of Carabas. É o Marquês de Carabas. He says. Ele diz. Repare que quando eu falo I, eu digo I say. Quando é he, she ou it, a gente diz says. E quando vai para o passado, que fica assim, ó, para todo mundo, a gente vai pronunciar said, igual triste, said. The king is pleased. Please, a gente fala por favor, né? Significa por favor, please. Mas quando a gente tem ele como um adjetivo, a gente tem o sentido de estar satisfeito, ok? The king is pleased. Então, ele está satisfeito. Repara que a gente não fala esse é. And curious, e curioso, about this mysterious Marquis. Outra questão sobre pronúncia. O, o S. É um padrão que a gente vai sempre dizer us. Então, palavras como famous, por exemplo, que é famoso, né? Famous, a gente fala us, nunca most, famous. Mysterious, Marquis. Ok, seguindo firme e forte, tá fazendo sentido? Já estamos na parte 2. Puss finds out, esse find junto com out no sentido de descobrir alguma coisa. That the king and his daughter, ou daughter, na pronúncia britânica, are riding near the river. Riding a gente usa para tudo que a gente anda. Então, por exemplo, a ride seria uma volta. Por exemplo, se você tá num parque de diversões, a ride é uma volta nos brinquedos. Se você tá de moto, a ride é uma volta na sua moto. Se você tá de Uber ou de táxi, a ride é uma volta no táxi, no Uber, enfim. Então ele vai, nesse caso aqui, de carruagem, que é de antigamente, né? Então, they are riding near the river. Tem uma coisa que você pode ter certeza na sua vida, é que o R do inglês, ele vai ser sempre Apesar do britânico ser um pouco mais pra dentro, né? Ele fala river. Ele é um pouco mais principalmente no final. Mas pra você que tá aprendendo inglês, capricha nesse R que você vai acertar 50% da sua pronúncia. Bem da porta, ok? Treina com o rato roeu a roupa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai dar certo. He tells his master. Ele conta, ele fala. Toda vez que a gente fala com alguém, a gente usa tell. Por isso que depois de tell tem sempre uma pessoa, né? Que a gente usa tell me, tell you, tell him, e por aí vai. Então, ele fala com o mestre dele. To go into the river. Ou seja, ele não vai até o rio, ele vai entrar no rio. Into. Tem o in e o to com movimento. When the king comes by, ou seja, quando o rei se aproxima, quando o rei chega. When the king comes by, Puss shouts. Shout é quando você grita, fulano, não sei o quê. Você fala mais alto de propósito. Help! The Marquis of Carabas is drowning. Está afogando. Drown é afogar. Drowning. Puss says thieves, que são ladrões. Stole his master's clothes. Então ele disse, Puss says, thieves stole.
Esse S do thieves junta com S do stole. His master's clothes. Quando alguém furta, pega sem ninguém ver, a gente chama de steal. Quando alguém rouba a mão armada, né? Tipo, roubar um banco. Você chega com a arma e fala, me dá o dinheiro. Aí é rob. A palavra roubar de roubo é rob. Preciso melhorar minha escrita. E aí, gente, vai... Aqui é um B. Coitado, né? Ele nem entendeu que era um beijo tão horrível. Eu tenho uma certa dificuldade com esse B cursivo. So, the king gives the young man fine clothes. A palavra fine é uma palavra interessante, porque ela não é tão usada no sentido de oh, I'm fine, thanks, and you, né? Que a gente aprende primeiro. Apesar de ser usado também, né? Que tá errado, mas assim, é como se eu falasse pode-me ser, sabe? É uma coisa meio de, talvez de antigamente. Mas fine significa chique ou significa muito bom de qualidade. Então, quando eu falo a fine wine, é um vinho chique, um vinho bom. Então, se ele deu fine clothes, são roupas boas. The princess sees him. Tá vendo? Tá tudo em terceira pessoa. A princesa vê ele. The princess sees him. E aqui a gente vai usar him porque he é um executor, é um sujeito. Então, quando ele faz as coisas, por exemplo, se ele tivesse visto a princesa, seria he sees the princess. Mas quando é ela que vê, então é algo pra ele ou com ele, aí a gente usa him. Faz sentido isso? Tem dúvida com isso? The princess, coloca nos comentários pra mim se você tem dúvida, ok? The princess sees him, ela vê ele, and thinks, e pensa, he's very handsome. Então, ela acha, né, que ele é muito bonito, handsome, bonito para homem, handsome. The king invites him, o rei convida ele to join them, para se juntar a eles, né, na carruagem. Puss runs ahead. Quando você faz algo ahead, você faz adiante. Então, por exemplo, se você study ahead, você estuda adiante, à frente do conteúdo programado para sua turma. Se ele run ahead, quer dizer que ele corre na frente. Então, runs ahead and tells the farmers. E fala, tá vendo que o tell porque você fala com alguém. Tells the farmers. The king will ask who owns this land. On de posse. A gente começa com som de O, sobe para um som de U e fecha no N. Owns. Porque o número 1, me perdoa essa escrita horrorosa. A gente começa no U, vai para um AN e desce no N. One. E aqui a gente começa no own para esse. E aqui one. Vou melhorar essa escrita, porque olha, coitada, tá muito feia. Então, the king will ask who owns the land. Quem possui, quem é o dono, né? O dono de alguma coisa é the owner. Say it belongs to the Marquis of Carabas. Então, fala, diga que pertence ao Marquês. The king asks, who owns the land? E o rei realmente pergunta. The Marquis of Carabas. They answered. Se você tem uma question, para toda question você tem uma answer. The king is impressed. Então, a gente não fala isso o rei fica impressionado. Puss visits the ogre who owns the castle. O verdadeiro dono, né? Ele visita o ogro que é o dono do castelo. He tricks the ogre, trick no sentido de engana, ele engana esse ogro, into turning into a mouse and eats him. O ogro tem poderes, então ele faz o ogro se transformar num rato e come ele. Oxe, que abusado. The king arrives at the castle of Marquis of Carabas. Então, o rei chega, arrives, no castelo, né? The castle. Esse T não existe na pronúncia. The young man marries the princess and Puss lives like a king. Olha, que é o mal sendo pago com o bem, né?
Bom, aqui a história tá bem resumida, é claro. Eu preparei, como você sabe, a gente trabalha dentro do clube de leitura com histórias assim, porque a gente consegue usar, dando um desconto para palavras como carruagem, marquês de Carabas e tudo mais. Tem muita estrutura rica, a gente consegue usar uma história que a gente conhece para poder trabalhar phrasal verbs, para aprender sobre preposições, sobre a questão de gramática, expressões naturais do dia a dia. E tudo isso é muito útil porque você consegue focar no inglês, porque é uma história que você já conhece. E com isso você aprende a ler em inglês e começa a ousar e ler outros tipos de conteúdo. Então é extremamente rico para o seu inglês. E a evolução de nível, né, que a gente começa com a versão A1 e aí a gente sobe para a versão B2, então te dá tempo para você digerir o conteúdo mais simples, entender o vocabulário e aí sim você consegue focar nas estruturas. A gente trabalha na mesma história por 3 semanas. Na primeira semana tem uma aula inteira disponível de mais de 30 minutos só sobre a história na versão A1. Tem um workbook maravilhoso. Vou colocar aqui para você sentir como é esse workbook. Tem áudio para você ouvir, tem o grupo e tem um encontro para a gente praticar na versão fofoca dessa história. Porque na versão fofoca é onde a gente consegue trabalhar expressões de conversa que são naturais no dia a dia. Então é uma experiência extremamente rica, além de que, se você faz parte do clube, você na verdade tem acesso ao curso inteiro, que o clube de leitura é parte do clube de inglês. Então, o clube de inglês ele tem conteúdo com imersão, com filme, com música, tem um curso de viagem, tem a parte de gramática, são 4 módulos de gramática e esse clube de leitura. E tudo isso você tem suporte. Então, à medida que todas as tarefas que você faz, você tem um cronograma de estudo, né, que junta o clube de leitura com outros conteúdos que façam sentido para você. Tudo que você estuda, você envia a sua prática em áudio. Eu tenho um suporte funcionando com pessoas ali para poder te ouvir e te falar se tá certo, se tá errado, como você pode falar aquilo melhor. E isso vai fazer com que a sua fala evolua, você não estuda mais sozinho. Comenta clube que eu te conto como você pode participar. See you!